Boa tarde a todos. Louvado seja Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês. É a primeira vez que eu faço uso da palavra aqui na Câmara e sinto muito honrado em poder estar aqui com vocês. Eu cumprimento a presidente, a vereadora Roseli Gonçalves, e parabenizo pela forma que conduz essa casa, uma forma muito bela. Cumprimento os demais vereadores, vereador Nargile, meu amigo, vereador Luiz Castro. Somos da mesma geração e é bom ver vereadores jovens aqui. Significa que a casa está bem representada, tem representante de todas as categorias. Vereador Oswaldo Peixoto, vereador João Lucas, vereador Vino do Bar, vereador Flávio Dias, vereador Zico. Muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Pedro Henrique Vieira Fernandes, eu sou pastor pela Igreja Assembleia de Deus, sou bacharel em Direito pelo Centro de Ensino Superior de Catalão, pelo CESUC em 2014, sou bacharelando em Teologia pela Faculdade Bíblica das Assembleias de Deus, FABAD, sou servidor público estadual, secretário do Ministério Público, e eu já ressalto aqui que eu falo em meu nome unicamente, como cidadão de Arizona. Eu não trago aqui, mesmo que as pessoas possam me identificar, nenhuma representatividade do meu trabalho. Quem pode falar pelo Ministério Público é só o promotor de justiça. Então, eu estou como cidadão. Boa parte já me conhece, eu cumprimento também todos que estão nos assistindo e os demais servidores aqui da Câmara. Eu estou aqui para falar em rápidas palavras e conclamar os nobres vereadores, a população de Arizona, para se atentarem para a questão da educação no município, em especial as escolas. Eu inicio citando a Constituição Federal, artigo 1º, parágrafo único, nos diz que todo poder emana do povo que o exerce por meio de seus representantes eleitos. Então, todos vocês que estão aqui, como representantes do povo, possuem o poder que foram eleitos para isso. Bem como o gestor público municipal do Executivo, o senhor prefeito, foi muito bem eleito pelo povo, mas o poder que ele exerce emana do povo. E eu peço que lembrem-se sempre disso. Eu parabenizo de verdade essa casa pela forma que vocês trabalham. Eu não sabia, que a demanda era tanta e que vocês têm desempenhado um excelente papel. Eu continuo citando a Constituição, porque a Constituição Federal, a carta magna dessa nação, a principal norma que rege o nosso país, e dela advém todas as demais, ela diz que a educação é direito de todos, é dever do Estado, da família, devendo ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade civil, visando o pleno desenvolvimento das pessoas, preparo para a cidadania, qualificação para o trabalho, garantida igualdade de condições. E aí eu quero negritar, para acesso e permanência na escola com padrão de qualidade, artigos 205 e 206 da Constituição, bem como constitui um direito social especialmente assegurado às crianças, aos adolescentes e aos jovens, artigo 227 da Constituição. A pergunta inicial que eu faço para nós, e vamos tentar respondê-la ao final dessa fala, humildemente, mas tentar respondê-la é melhor para a criança ficar em casa ou ir para a escola, nesse tempo de pandemia? Eu compartilhei um artigo com o vereador Nargile e pedi para ele disponibilizar para os demais vereadores. É um artigo científico, isso eu não estou tirando da minha cabeça, eu não sou formado nessa área, mas é um artigo científico. O título é Covid-19 e reabertura das escolas, descrição da evidência científica e seus impactos na educação e na economia. Foi publicado em setembro de 2020. Eu quero ressaltar aqui apenas 6 pontos principais dessa publicação. Primeiro, sobre a suscetibilidade. É estar suscetível a contaminar com o vírus da Covid. Eu sei que o vírus é algo novo para nós, mas nós nos adaptamos
e nós nos equipamos para combatê-lo, seja com a vacina, que salva vidas, seja com as medidas de biossegurança, que estão sendo observadas aqui nesse plenário, que é observado no comércio e que também é observado nas escolas. Então, sobre o perigo de transmissão, as crianças, elas representam 2% dos casos no mundo. As crianças são 24% da população mundial. E às vezes é colocado um terrorismo, que a criança vai se contaminar e contaminar os avós, se contaminar e contaminar os pais, se contaminar e contaminar o professor, sendo que os casos de contaminação são de 2%, uma população de 24%. Talvez se fosse 55% do total de casos, haveria preocupação, certo? Segundo ponto, gravidade. A doença ela é menos agressiva do que a gripe comum nas crianças. Esse estudo científico publicado constatou-se que a morte das crianças por Covid-19 é metade da morte das crianças por gripe comum. Morreu 2 vezes mais de gripe comum do que da Covid-19 nesse mesmo período, de janeiro até agosto de 2020. Esse é o cálculo feito. Sobre transmissão, é quase que notório, evidente, que nos locais onde há as crianças, onde contém várias crianças, elas contribuem pouquíssimo para a cadeia de transmissão. Vulnerabilidade. O fechamento das escolas, eu estou citando um artigo científico, o fechamento das escolas oferece riscos irreversíveis à saúde das crianças, agravando condições psiquiátricas, comprometendo segurança alimentar. É notório de todos que tem muitas crianças carentes que se alimentam na escola, mais que se alimentam em suas casas. Aí eu vou lá e fecho a escola. Eu estou prejudicando diretamente essas famílias e essas crianças. Outra coisa importante, aumento de taxa de gravidez infantil. Não vamos ser inocentes em achar que a criança que não está na escola, ela está dentro de casa, porque ela não está. A criança que não está na escola, ela está na rua. Basta andar pelas ruas da cidade. Sem falar nos abusos e maus tratos, uso de drogas, acesso mais fácil às drogas, porque a escola é um escudo para as nossas crianças. A família é mais importante e em segundo nós sabemos que é a escola. Lugar de criança é na escola. Outro ponto, desigualdade. Estou falando de acesso à educação à distância. Alguém pode falar assim, as escolas estão fechadas, mas tem ensino remoto. Você tem a criança pode ter acesso ao professor, a videoaula, a aula online. A nossa realidade não é essa. Eu não estou falando de Horizonte, estou falando do Brasil. A realidade do Brasil não é essa. A realidade do Brasil, e é claro que eu incluo Arizona, é assim, a criança ela vai para a escola e na escola ela aprende as medidas de biossegurança. Ela aprende a importância da máscara, ela aprende a lavar as mãos corretamente, ela aprende o uso correto do álcool, e ela chega em casa e ensina os pais. Aí eu fecho as escolas, de forma que as crianças não aprendem mais isso. E elas ficam muito mais em desigualdade, porque algumas crianças vão ter o privilégio de ter uma internet em casa boa, de ter um equipamento com notebook, com celular, para ter acesso aos vídeos, a mensagem, aplicativos de mensagem que seja, enquanto outras não terão. Vá ao Conselho Tutelar, e aí eu convido qualquer um dos nobres vereadores, converse com qualquer uma das 5 conselheiras que nós temos em Arizona. O Conselho Tutelar ele faz um excelente trabalho aqui em Arizona. Converse com elas, como que estão nossas crianças e adolescentes nesse período longe das escolas. A realidade de Arizona, metade da população é zona rural. Alguns estudantes adolescentes, 14, 13 anos, que deixaram de frequentar as escolas porque foi proibido, e por causa disso, passam mais tempo em casa, na zona rural que seja, estão trabalhando com os pais. Esses não voltarão a estudar, porque ele aprendeu a trabalhar, agora ele não quer mais saber de estudar. Eu fui adolescente, comecei a trabalhar, eu quis parar de estudar.
Porque eu percebi na minha cabeça que o trabalho era mais importante. Graças a Deus eu tive meus pais para não permitirem que eu abandonasse os estudos e que eu tinha escola aberta para eu poder estudar. E excelentes professores. Eu não sou cidadão de Orizona, não sou nascido aqui, mas resido aqui até desde os 12 anos de idade. E como todo bom orizonense, saí para fazer faculdade e voltei. Estudei no colégio estadual, estudei no Mabeve. Tive excelentes professores aqui, eu sou muito grato a eles. E nós temos que reconhecer o trabalho das escolas no município. Por fim, o impacto econômico. Eu ouço muito dizer que o comércio é importante e que não podem ser fechados. E eu concordo inteiramente com essa fala. Eu não acho que lockdown na cidade, no estado ou na nação seja a solução dos problemas durante a pandemia. Agora, lembre-se que a escola privada, a escola particular, também é um comércio. Se você, gestor, quem tem a caneta, está preocupado de verdade com a economia do município, permita as escolas particulares de funcionarem. Nós temos duas principais na cidade, é de conhecimento de todos. Uma tem 30 anos de tradição, a outra tem cerca de 5 anos, e elas não podem sobreviver dessa forma. É lógico que o pai não vai se sentir confortável em pagar mensalidade para o meu filho não frequentar a escola, mesmo que a escola dê algum tipo de estrutura. Voltando ao artigo, esse artigo que disponibilizei, ele fala que 90 a 99% das crianças infectadas são assintomáticas. Aí o que você fala? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que não é possível você apontar para uma criança e dizer que ela foi o vetor de transmissão do vírus. Você não pode. Nós não tivemos casos, na escola que meu filho estuda, não teve caso de contaminação, nem de aluno, nem de professor. Mesmo assim, a escola foi fechada. Mas se tivesse caso, digamos que teve caso, como que eu posso afirmar que foi uma criança que levou, se geralmente ela é assintomática? Se a funcionário que seja, ou a outra criança, roda o Orizona inteiro, vai para Goiânia, vai para Caldas Novas, faz festa na minha casa, e o culpado é a criança na escola? Eu não consigo compreender de onde tira esse raciocínio. Outro ponto, a mortandade de crianças é 37 vezes menor que de um adulto. O que eu quero dizer com isso? Está preocupado com vidas? Então feche aonde tem adulto, porque morre 37 vezes mais adulto que criança. Se a preocupação é vida, proteja os adultos que estão morrendo, que as crianças não estão morrendo. Outro ponto, eu já falei, a gripe comum, ela causa 2 vezes mais mortes do que a Covid-19, até crianças e adolescentes até 14 anos. Ou seja, abrir as escolas dificilmente impactará no número de infectados ou mortos. Isso é um raciocínio lógico, científico. Qualquer pessoa que diz contra isso não tem base científica para falar. Sobre as escolas, elas foram permitidas o acesso dos estudantes das escolas particulares aqui em Orizona desde a metade de abril deste ano. Todas elas apresentaram um protocolo de biossegurança para retorno rígido, mas muito rígido. E todos nós já temos conhecimento: máscara, limitação de número de frequentadores, distanciamento de 1,5 m, 2 metros, atividades em espaços abertos, grupos fixos, ou seja, as crianças do primeiro ano, elas têm intervalo, não tem recreio, tem intervalo com elas, só entre elas, não tem mais mistura entre as crianças. Então, todas as medidas necessárias, limpeza do local, aferição de temperatura, quem é constatado com algum sintoma gripal é imediatamente impedido de entrar. Tudo isso foi observado. E por que todos os estabelecimentos podem funcionar com protocolos e as escolas não? Eu não consigo achar a resposta. Por que tem protocolo para tudo? Se eu quiser ir para Caldas Novas, eu posso, porque lá tem protocolo de funcionamento. Se eu quiser ir para Goiânia, no shopping Flamboyant, maior shopping do Centro-Oeste, eu posso, porque lá tem protocolo de funcionamento.
Mas se eu quiser que meu filho frequente uma escola em Orizona, eu não posso. Porque o protocolo de funcionamento, na visão do gestor, não é eficaz. De tudo é eficaz, menos a escola. Nesse artigo, concluindo falando desse artigo, um dos cientistas, ele diz o seguinte: nós já sabemos que a interrupção de atividades presenciais nas escolas é um fator para o aumento da depressão, risco de abuso, exposição de drogas e prejuízo cognitivo. Eu tenho 2 filhos, 4 anos e 7 anos. É a fase da aprendizagem, aprendendo o código alfanumérico, aquele primeiro contato. E isso não está sendo permitido. O prejuízo que eu vou ter com essas crianças lá na frente é incomensurável. Eu participei de várias transmissões online, reuniões e estudos de vídeos sobre o impacto da Covid. Sempre perguntei, qual o impacto das crianças? Todos os cientistas e psicopedagogos foram enfáticos em dizer, não temos como afirmar. Precisamos de anos de estudos, não que essa criança vire um adulto para saber do impacto. Vou falar de decreto, já partindo para o final. No início de agosto, eu vou citar as 2 cidades circunvizinhas. Eu sei que Orizona é um município enorme e tem diversas cidades que são fronteira com a nossa, municípios. Eu vou citar as 2 que nós mais conhecemos. Pires do Rio e Vianópolis publicaram novos decretos no início de agosto. Todos os 2 gestores, Samuel Cotrim, Cida Tomazinho. E porque houveram aumente de casos. Se você entrar no portal da Prefeitura de Vianópolis ou de Pires do Rio, você vai ver que ambas cidades têm mais mortes que Orizona, que ambas cidades têm mais casos que Orizona e que ambas cidades, hoje, têm mais contaminados que Orizona. Vianópolis é menor que Orizona. Pires do Rio é maior, mas as 2 têm mais casos. Então, os gestores tomaram providências. Publicaram seus decretos. Limitaram o funcionamento das situações, mas não fecharam escolas. Não fecharam escolas. Tem lei seca em um dos municípios. De meia-noite até 6 da manhã, você não pode comercializar bebida alcoólica. Mas as escolas estão abertas. Com as medidas, com protocolos. Eu não estou negando a letalidade do vírus. Eu não estou negando que a pandemia não acabou. É grave, vacinem-se, tomem os cuidados, não aglomerem, mas protejam nossas crianças. Protejam nossos estudantes. Se tem vereador aqui hoje, é porque teve escola antes. Se tem prefeito hoje, é porque teve escola antes. Se tem juiz, tem promotor, se tem o que for, é porque teve escola antes. Sem professor, sem escola, nós não conseguimos ser bons cidadãos. Isso é um fato. Dia 16 de agosto foi publicado o decreto que está em vigor em Orizona, decreto municipal número 92. Dispõe sobre as medidas administrativas e restritivas da Covid. Tem aqui a justificativa, aumento de casos, pandemia não acabou, temos que proteger todo mundo. Artigo 1º. O atendimento presencial de bares e restaurantes e similares está no máximo até 8 da noite. A partir das 8, delivery. Artigo 5º. Ficam suspensas as aulas presenciais em todas as redes de ensino do município de Orizona. Eu não consigo entender qual que é a mentalidade de quem faz isso. Por quê? O decreto anterior, ele é de sexta-feira 13 e fez jus à lenda, porque fechou as escolas e permitiu qualquer outro tipo de comércio, em especial bares e restaurantes e congêneres até as 10 da noite. Teve algum tipo de inconformidade pela população, baixou para as 8 da noite, mas as escolas permaneceram fechadas. Eu não tenho nada contra bar, restaurante, comércio em geral. Minha guerra não é essa. O que eu não consigo entender é por que o bar da minha rua é mais importante que a escola da minha rua. Qual que é o benefício que o bar da minha esquina traz para a minha comunidade que a escola não traz? Que mal é esse das escolas e das crianças para a sociedade se eles tiverem acesso ao local que o supermercado não tem, que a lanchonete não tem? Eu não consigo compreender. E diga-se,
Eu volto a dizer, eu não tenho guerra contra bar. Não bebo, não ingiro bebida alcoólica, mas não é por isso que eu quero que feche tudo. Nós estamos num país livre, democrático de direito. Funciona o comércio dentro da legalidade. Tem alvará, vigilância sanitária, tá ok? Funcione. Agora, o protocolo de biossegurança na escola, eu disse que ele é rígido. A criança não pode tirar máscara. Os meus filhos levam 3 máscaras para a escola, leva álcool próprio na mochila, leva garrafa de água na mochila. Eles não podem se tocar. Ele não pode tocar o coleguinha. Distanciamento de carteira, é a mesma carteira sempre, tudo rigoroso. Na lanchonete no bar, que eu já frequento, você chega, tem os protocolos, todos. Mas qual é a primeira coisa que nós fazemos quando chegamos? Sentamos e tiramos a máscara. Nós juntamos 4 pessoas, 8 pessoas numa mesa, que não moram na mesma casa, e conversamos, e confraternizamos, aí os números sobem, e a culpa é das escolas. Eu não consigo entender da onde tira essa mentalidade. Então eu conclamo aos nobres vereadores, eu não quero que feche bar. Eu conclamo que de alguma forma, junto com a comunidade de Orizona, nós vamos lutar pelas escolas abertas. É lógico que eu estou falando das escolas privadas, da rede estadual que já reabriu, mas eu incluo as municipais, para que não haja prejuízo. Nós estamos há 1 ano e meio de pandemia. Ou nós conseguimos meios para enfrentá-la, ou pode desistir. Se até agora nós não achamos forma de colocar as crianças na escola com segurança, nós nunca mais acharemos. Quando foi em março do ano passado, era algo novo. As escolas fecharam no primeiro dia. Você não viu o comércio fechado, as escolas fecharam. Aí você fala, é novo, tem que proteger as crianças. Não é novo mais. Isso não é novo mais. Eu me lembro do dia do surto na limpeza urbana. Eu tenho certeza que chegou demanda para vocês aqui. Pararam de recolher o nosso lixo. Por quê? Porque os servidores da limpeza urbana foram contaminados. Então ninguém vai recolher lixo. E eu não vejo essa indignação com as escolas. Por que o lixo da cidade é mais importante que os estudantes? Por que o lixo da minha casa é mais importante do que os meus filhos na escola? Outra coisa, sem querer citar nome e criar desavença, eu não tenho interesse, com todo respeito, de criar desavença com nenhum dos nobres aqui, com o gestor municipal e com nenhum secretário. Saúde, educação, com ninguém. Mas eu preciso apresentar a realidade, porque eu moro em Orizona. Nós tivemos, todos nós sabemos, entre as 5 principais empresas do município, nós tivemos caso de surto. Não foi 1, 2 contaminados, não. Eu falo principais, maiores, em quantidade de funcionários. Tivemos vários casos nas empresas. Me fala que dia que essa empresa fechou meia hora por causa do surto. Não fechou. Por que não fechou? Porque dá para combater sem fechar. É só isso que nós pedimos nessa tarde para todos que estão aqui. Reitero meu pedido aos nobres vereadores. Solicito. Eu vi que aqui vocês não lutam por camisa, não lutam por bandeira. A bandeira de vocês é a população de Orizona. Ficou bem claro nessa 1 hora e meia que eu assisti a sessão de hoje. Vocês estão preocupados com a comunidade. E eu peço que vocês se preocupem com os estudantes. Nós tivemos um gestor municipal anterior, e ele foi conhecido, algumas pessoas diziam, chamavam ele de tocador de obras. Reformou a avenida, fizeram algumas obras. O nosso gestor municipal atual, ele está ficando conhecido como inimigo das escolas. É assim que eu estou tendo referência. Porque não pode acontecer uma coisinha que a escola é fechada. Foi a última a abrir e foi a primeira a fechar. Concluo dizendo que a justificativa para o fechamento, ele foi questionado. Qual que é a nota técnica? Qual que é o embasamento científico para fechar as escolas nesse aumento da linha, da curva, e não fechar o restante do comércio? Sabe qual foi a resposta? A justificativa é que o STF disse que eu mando e que eu estou preocupado com vida humana. O bem maior é a vida, estou preocupado com a vida. A vida humana ela é resguardada pela nossa Constituição. Ninguém nega isso. Só que não existe vida boa, vida humana, sem vida digna.
De igual forma, a educação, ela é resguardada. Mas não existe educação sem educação plena. O nosso governador se atentou a isso, tardamente, mas se atentou. Secretaria Estadual de Saúde de Goiás editou a nota técnica 8 de 2021, em que, acolhendo deliberação do Comitê, do COI, do Comitê Organizacional de Emergência, permitiu o retorno gradual, presencial, híbrido, às escolas do Estado. As escolas voltaram no início de agosto a funcionar presencialmente, porque viram que tinha alunos que estavam sendo prejudicados demasiadamente. O que o prefeito municipal fez? Em resposta, fechou as escolas do município. Estadual, municipal e particular. Eu fiz a pergunta do início. Qual seria a nossa resposta? Qual é melhor para a criança? Ficar em casa ou ir para a escola? Eu já estou concluindo, eu espero que seja a opinião de todos, se não a maioria, escola. Escola. Escola para as nossas crianças. Nós vamos para todo lugar, está cheio de criança, mas na escola não pode. Orizona é a cidade maior produtora de leite e mel do estado. Isso é falado constantemente. E nós temos orgulho disso, dos nossos produtores rurais. Eu quero encerrar dizendo, na cidade que mana leite e mel, a cachaça não pode ser mais importante do que os livros. Enquanto tiver um bar aberto, nenhuma escola pode fechar. Ok? Deus abençoe vocês. Agradeço a todos essa oportunidade. Um abraço fraterno a todos. Não vou pedir perdão se excedi, porque de fato é a minha opinião e eu reitero ela. Estou aberto para conversar sobre isso com qualquer pessoa que deseje. Tá? Muito obrigado. Muito bem, obrigada, Pedro. Nós que agradecemos, né? Muito bom. Suas colocações foram excelentes. Nós temos discutido esse assunto aqui, embora teve um momento, né, muito crítico sim no nosso município, mas em nenhum momento nós achamos que as escolas deveriam estar fechadas. De fato, não existe. Eu falo que a educação precisa ser a menina dos olhos de qualquer gestor, se não de todos os gestores. Porque não existe uma sociedade sadia e bem formada se não for pela educação. Né? Então, muito bem colocado, agradeço esse artigo que você colocou aqui para nós, esclarece muito. E nós vimos aqui no nosso município, quando você fala das escolas do Estado, nós até tivemos aqui também a secretária de Pires do Rio, regional, da subsecretaria, ela esteve aqui, né, não numa sessão, mas ela esteve aqui em reunião, né, e ela colocou, de 6 municípios que é acompanhado pela subsecretaria, o único município que não retornou às escolas presenciais no CLEC foi Orizona. Os demais municípios, todos retornaram, exceto Orizona, né? Que nós temos 5 polos aqui no nosso município. E eu vejo com um grande prejuízo, quando você colocou que essas crianças, nós não temos nem como medir, né? O quão prejudicados eles estão e serão no futuro. Feliz daquele que ainda tem esse notebook, que tem uma internet boa, que dá conta de acompanhar. Aí a gente para pensar, aquele que de fato precisa do poder público, aquela criança que de fato precisa, e você colocou muito bem, não é só da educação, desde a alimentação, o básico, né, o essencial para a vida dessa criança. Né? As nossas crianças, a maioria das nossas crianças precisam disso. Né? Eu vou passar a palavra para o Ulisses, que pediu primeiro, depois o Nejulinho, e se mais alguém quiser, assim, em poucas palavras, está colocando, fique à vontade, só pedir por ordem. Senhora Presidente, caros colegas, gostaria aqui de cumprimentar o Pedro Henrique por essa coragem de estar aqui hoje, enfrentando esse problema que não é de hoje no nosso município. Tem sido pauta de várias discussões, tanto no Legislativo quanto no Executivo. As empresárias, donas das escolas, a Rosimar, da Escola Caminho Feliz, que aqui hoje está, a Ivana, do G13, já esteve aqui nessa casa. E no início do ano fizemos uma reunião
onde ficou pactuado dessa forma, que a nossa orientação enquanto vereadores era que esse retorno às aulas seria gradual, permitindo assim que as escolas particulares retornassem às atividades e que gradualmente as escolas públicas também retornariam, né, com as devidas precauções. E as escolas públicas, na época dessa reunião, foi feita uma ressalva em relação à preocupação com o transporte. Hoje, temos um problema aqui no município, um impasse em relação ao repasse que é feito do Estado para o município. Isso aí está sendo pauta de várias discussões com a nossa secretária de Educação, Gracinha, a secretária do Estado, Fátima Gavioli. Isso aí espero que com o passar do tempo fique superado e que nós possamos retornar às atividades também das escolas estaduais. Em relação às escolas municipais, muito foi dito no início da nossa discussão para haver uma diferenciação mínima entre a escola particular e a escola pública municipal por conta do transporte. Essa era a questão aventada naquele momento, de que as escolas particulares, eventualmente os pais levavam as crianças até a escola, havia toda uma equipe por trás da higienização e realmente foi algo que deu certo. Está ali a professora Rosimar, está em contato comigo aí diretamente em relação a esse assunto. E aqui em Orizona, na Escola Caminho Feliz, não teve nenhum caso de aluno e nem professor infectado. E isso eu estendo também ao G13. Não teve infecção de nenhum aluno durante esse período de março a abril, em que víamos fazendo esse teste aqui no município. Então, por que fechar? Qual que foi o fato novo? Não teve fato novo. Então, Pedro, o que eu tenho para te dizer é que essa luta não é só sua. Ela é de todos nós, os 9 vereadores. Na primeira oportunidade que nós reunimos, nós nos colocamos nessa posição de ser a favor do retorno gradual, de estar do lado da educação. E a gente não entende por que esse decreto pegou todo mundo de surpresa do jeito que foi. Eu confesso a todos vocês, telespectadores, de que eu fui uma das primeiras pessoas que pediu a reavaliação do decreto, das medidas preventivas. Mas por quê? Eu vou te explicar o real motivo. Quando há o aumento de casos nas cidades vizinhas, e lá eles fazem a restrição do horário e da venda de bebidas alcoólicas, estava acontecendo aqui em Orizona que várias pessoas das outras cidades vinham aqui para Orizona. E isso, na primeira oportunidade aqui no município, ao meu entendimento, foi uma das coisas que fez os números subirem. E agora, nessa segunda oportunidade, estava acontecendo isso novamente. Tanto é que foi ponto de discussão nossa aqui na Câmara e eu pedi uma reavaliação por conta desse horário. Hoje está em 8 horas e a gente vê que realmente surtiu efeitos. Não fechar, não sou a favor do lockdown, mas restringir, para que não haja aglomeração nos bares aqui da cidade. Mas em relação à educação, a gente entende que realmente tem que haver uma discussão. Eu me coloco aqui à sua disposição, à disposição de todos vocês, Rosimar, a Ivana. Eu não sei se vocês já tentaram uma agenda do prefeito para discutir esse assunto, mas eu vou estar tentando mais uma vez, novamente, se todos vocês puderem participar, para a gente estar discutindo esse assunto. Então, eu também sou a favor do retorno gradual, sou filho de professor, sempre defendi a educação, e graças a Deus hoje eu tenho condições, cheguei onde cheguei, graças à educação, tudo na minha vida foi, a base, o pilar de tudo foi o estudo, e eu sei que realmente causa grave prejuízo os alunos não terem o direito, porque está na Constituição, de estudar. Então fica aqui os meus parabéns por levantar essa questão tão importante e a minha sugestão para que a gente possa marcar uma reunião quanto antes para discutir a educação no nosso município. Eu acho que isso é primordial. Isso aqui não pode ficar para amanhã, tem que ser hoje, tá bom? Vereador Najib. Colegas, Pedro, parabéns, pastor, pelas palavras, pela coragem, por essa luta que eu conheço, que não é de hoje. E quero que você conte comigo, você sabe disso, você e a Rose tem me procurado. Através de um convite da Rose, eu chamei o vereador Flávio, tivemos a oportunidade de visitar a escola aqui. Ontem eu estive em Pires do Rio também para tirar, comparando, como ele mesmo disse, as nossas cidades vizinhas.
Lá realmente tem bem mais casas, é uma cidade maior. Mas na entrada eu achei interessante uma coisa que eu gostaria de ler para vocês, que é os mandamentos. Trazer garrafinha de água e recipiente de álcool gel todos os dias. Crianças com qualquer sintomas de gripe, tosse, febre, espirrando, não poderão participar da aula, como ele mesmo disse. Na entrada será aferida a temperatura, higienização das mãos e mochila e desinfectação dos calçados. Não é permitido trazer brinquedos de casa. Evitar que pais responsáveis ou qualquer outra pessoa de fora entre na escola. Para a gente entrar, tivemos que passar por todo esse processo para entrar lá. A criança deve trazer 3 máscaras, como ele também disse, para fazer a troca das máscaras durante o período que está na escola. Meninas de cabelo preso, sem laços, e manter o distanciamento. Essas escolas que eu tive a oportunidade de visitar, elas estão com os parques trancados. Umas têm a escola está trancada. Elas não podem nem colocar água na garrafinha. Quem coloca são responsáveis pela sala. Cada carteira, como foi dito, tem o nome daquela criança, né? Então foi tudo feito da forma que foi pedido as normas técnicas para que essas escolas voltem a funcionar. Cumpriram com todos os pedidos que foram feitos para as escolas, né? Para que essa escola volte, que essa criança volte a estudar. E no começo de volta às aulas do Estado, foi passado nos nossos telejornais estaduais a felicidade daquelas crianças retornando às escolas, a felicidade dos pais de ter que levar. Uns disseram que estavam até com saudade do trânsito, do engarrafamento, para poder levar as crianças para a escola. Não é o nosso caso aqui, né, de ter engarrafamento, mas assim, vamos pensar, vamos levar essas crianças para as escolas, vamos levar o estudo, vamos dar esse direito, que é direito delas, para as escolas, vamos abrir essas escolas e vamos ensinar. Mais uma vez, Rose, Pedro, parabéns por essa coragem e por essa luta, e conte comigo, com a gente aqui, para que isso possa voltar ao normal. Antes de passar a palavra para o vereador Flávio, peço aos novos colegas mais 5 minutos, antes de encerrar, nós passamos o nosso tempo regimental. Estão de acordo? Sim. Então, nós temos 5 minutos para o encerramento. Flávio. O pastor Pedro, quero aqui, primeiramente, te parabenizar pela coragem, porque ser a favor do retorno às aulas é uma coisa, vir aqui e demonstrar, fazer esse levantamento que o senhor fez é outra. Eu também sou pai, tenho 2 crianças, a gente tem sim um certo receio, até porque a gente às vezes não aprofunda, né, dentro da coisa para passar, para poder entender. Eu vi que o negócio que você mandou aqui para o Manjibinho, eu estive olhando, li. E hoje a gente é sim a favor, eu particularmente como cidadão, como pai, sou a favor sim do retorno das aulas. A gente vê, meu filho tem um tempo de escola particular, mas a gente vê que não é o mesmo desenvolvimento, sabe? A gente fica até com medo de chegar lá na frente, eles não conseguir mais, igual você falou, querer estar dentro de uma sala de aula, né? Por achar que já aprendeu a trabalhar ou por algum outro motivo. Então eu quero aqui deixar meu apoio, tá? A você, pode contar comigo, não é conversa fiada, como às vezes a gente fala alguma coisa, eu apoio, mas não vai lá, não corre atrás. Eu quero colocar à disposição de verdade, qualquer coisa que você precisar, pode ligar que estarei junto, cobrando. E até então também eu queria deixar um comentário aqui, que até às vezes a gente mesmo erra, né? A gente também não deixa de sentar num barzinho, sentar em algum lugar e não seguir os protocolos, né? A gente senta, a primeira coisa que faz, igual o senhor falou, tira a máscara, vamos falando com um, com o outro, o tempo vai passando, quando a gente vê, tem pessoas sentadas na mesa que a gente nunca viu, não sabe nem de onde veio, né? E hoje também eu tenho visto que não só o senhor prefeito, mas também como os vereadores, a gente tem recebido bastante deputados, né, de fora e vem para a nossa cidade hoje, que logo aí tem as campanhas para deputados, então cabe que eles venham começar a visitar. E vem com uma comitiva muito grande, vem com gente que a gente não sabe nem de que buraco saiu,
né? E mistura, e a gente acha isso tudo normal, mas uma criança dentro da sala de aula a gente vê uma dificuldade imensa, né? Então eu quero deixar aqui minhas palavras e o meu apoio total. Obrigado. Bem, vereador Zico. Presidente Roseli Mesquita, pastor Pedro, ótima explanação. Eu acredito que todos os vereadores aqui presentes acataram a explanação. A professora Rose, né? Está acompanhando ele aí. E só vou falar duas palavras aqui, pastor. Presidente, marcar a reunião com o senhor prefeito daquela forma, urgentíssima. Só minhas palavras. Vereador Rodrigo. Eu parabenizar você pela sua coragem de vir cá. E se for contar com a gente também, acho que os modos irão conta de dar de seu favor. Porque hoje que as crianças ficam com vontade de ir para as aulas, sabe? Inclusive eu estou com a menina, estou pagando uma escola para ela. Depois que eu arrumei que ela está indo lá, tem 2 semanas, a gente vê o comportamento dela, que ela assim, está sentindo mais feliz, sabe? Então, agradeço você ter vindo cá, com essa coragem sua e comigo você vai contar, viu? Muito bem. Então, eu vou pedir para o vereador Ulisses que ele faça esse meio de campo, né, se for do interesse de vocês, para que marque com o senhor prefeito, para que nós possamos estar conversando com ele, certinho, Ulisses? Presidente, se ela me permitir, se fosse possível, amanhã vamos ter sessão, né? Logo após a sessão, marcar tipo umas 3h30, 4 horas, que todos nós podemos estar aqui. E se for possível, a Rosa, ou o Pedro, ou o representante da escola particular. Você pode vir, Pedro? Mas primeiramente tem que ver a agenda do senhor prefeito, né? Ulisses, veja a agenda do senhor prefeito e passa para nós. Tranquilo? Eu acho importante também estar comunicando a Ivana, né, na outra escola, que eu acredito que tem todo o interesse. E que seja nessa casa, né, senhora? Sim, seria bom, porque aqui tem um espaço que E a secretária dá para também. ficar. Sim, Sim, que dá para Todos ficar. que estão envolvidos na educação, né? Então, muito bem. Mais uma vez, muito obrigada, Pedro. E essa tribuna está aberta para vocês. Quando precisarem, pode estar vindo. Né? Aqui é para ser usada tudo aquilo que é de interesse da comunidade. Pode ser colocado aqui, discutido, né? Para estar levando também para as pessoas que às vezes não têm oportunidade de estar participando. Viu? Obrigada, Rose, pela sua presença. Né? E vamos pedir a Deus aí que seja o melhor possível resultado dessa nossa reunião.